E logo mais eu vou contar para vocês as perguntas, o que foi perguntado para Deolane e o que ela respondeu. Vamos ver. Pode rodar aí, ó. Essas são as imagens da Deolane chegando ao IML de Recife, com o cabelo preso. Ela que está sendo investigada contra o crime, né, de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Ela foi presa na manhã dessa quarta-feira e foi vista chegando ao Instituto Médico Legal de Recife para realizar exame de corpo de delito, acompanhada pela Polícia Civil de Pernambuco. Além dela, a mãe da Deolane, a dona Solange Bezerra, também foi detida. Nas redes sociais, a Daniele Bezerra, a irmã, né, e filha aí da dona Solange, lamentou o ocorrido e disse que a família está sendo perseguida. Ainda disse que estava indo mais uma vez para as redes sociais para falar que estão sendo perseguidas e que irão provar a inocência, custe o que custar. Gente, agora eu vou falar para vocês, pode deixar a imagem da Deolane aí? Passar as imagens da Deolane, dela na prisão, das joias dela, tem também imagens das joias? Joias foram apreendidas. Oi? Isso, a Deolane, né, diz que tá tranquila, né, que é vítima de perseguição. A mãe dela, também foi detida, também foi presa. As duas foram pro ML para fazer exames de corpo de delito. Essas são as imagens delas, né, chegando. E agora chegou para mim aqui o depoimento da Deolane Bezerra à polícia. O que ela disse para a polícia? Né, o que foi perguntado para ela, o que ela respondeu. Vamos lá. Ó, joias da Deolane foram apreendidas, carros de luxo também foram apreendidos. Essa operação, né, voltada à prática de lavagem de dinheiro, especula-se que 3 milhões, mais de 3 bilhões de reais. Gente, não são milhões, são bilhões. É muito dinheiro. Então, cerca de 3 bilhões, mais de 3 bilhões foram lavados de forma, né, suspeita. Aí a polícia está investigando, por isso que a Deolane foi presa, está sendo interrogada. Teve joias apreendidas, carro de luxo apreendido também. Um avião do Gustavo Lima foi apreendido também, e tem mais gente vindo aí, porque são 18 mandados. 18. Dinheiro, é muito dinheiro envolvido. Bom, vou ler para vocês aqui agora o depoimento da Deolane Bezerra na íntegra, o que ela respondeu e o que a polícia perguntou para ela. A pergunta: a interrogada, por meio de sua empresa Bezerra Publicidade e Comunicação Companhia Limitada, adquiriu Lamborghini Urus Performance, avaliada em 4 milhões? A Deolane respondeu: adquiriu uma Lamborghini Urus Performance por meio da empresa Publicidade e Comunicação LTDA, com um valor aproximado de 3,850 milhões. Foi o que ela respondeu. Mais uma pergunta da polícia. Em 12 de março de 2024, a conta de Bezerra Publicidade registrou a entrada de mais de 7 milhões, 7.134.826 milhões de reais via cheque administrativo, representando 83% do valor total de créditos durante o período analisado. Qual a origem desses recursos? Então, a polícia quer saber de onde saiu, né, do que ela estava recebendo 7 milhões de reais via cheque. Qual foi a origem desse dinheiro? E a Deolane respondeu: foi dinheiro de uma aplicação na conta bancária do Itaú, que foi encerrada e teve que ser o valor transferido, depositado por cheque administrativo para uma conta bancária no Banco Safra, valor referente aos trabalhos de publicidade.
Mais uma pergunta da polícia. Por qual motivo há movimentações de dinheiro entre as contas de Kaique Bezerra Teixeira e de sua mãe Solange? Qual a origem desses recursos? A Deolane disse que não saber falar sobre as movimentações de dinheiro entre as contas de seu filho, Kaique, e de sua mãe Solange. Ela não soube explicar as quantias de dinheiro recebidas nas contas do filho dela e da mãe dela. Será que a polícia está suspeitando que é uma suposição, tá? Uma especulação, que a polícia possa estar especulando que o Kaique ou a dona Solange, ou os dois, sejam laranjas, né? Estejam usando aí o nome de Kaique e da dona Solange para receber dinheiro. Lembrando que o Kaique, o filho da Deolane, é menor de idade, porém, ele é emancipado. Quando um adolescente é emancipado, ele pode fazer tudo, inclusive responder por crimes. Ele só não pode tirar Não, ele não pode. Ele pode ir dirigindo? Eu acho que não. Olha, desculpa, se não for isso, inclusive, se alguém puder me responder, mas eu acho que a única, porque eu fui emancipada. E a única coisa que eu não poderia fazer na época era... Perdão. Exatamente. É essa informação que eu tenho, que menor de idade não pode dirigir. Gente, a única coisa que um menor de idade não pode fazer é tirar a habilitação, CNH. Ele pode ir preso. Eu tô falando porque eu fui emancipada com 16 anos. Ele pode ir preso, tá? Ele pode casar, emancipado, mas ele não pode tirar a habilitação. Ele pode responder por si, pode inclusive ter linha de crédito, pode ter cartão de crédito, pode ter... mas ele não pode dirigir. Se o Kaique vai para a escola dirigindo, isso já é um problema, porque ele não poderia dirigir. Pode casar pode. No caso, o meu chefe aqui, o meu diretor, tá me passando o seguinte, porque eu fiquei na dúvida e ele veio me esclarecer essa questão. Que sim, que menor de idade, não, mesmo emancipado, não pode tirar carteira nacional de habilitação, não pode ter CNH. Então, o Kaique, ele talvez possa até responder por esses crimes, né, da Deolane, caso ele esteja envolvido em aplicações, em recebimento de dinheiro que... Bom, gente, vamos ter que explicar para a polícia de onde está saindo esses milhões aí. A Deolane, ela titubeou, ela disse que não sabe falar sobre as movimentações de dinheiro nas contas do filho, do Kaique, e nem da mãe dele, tá? Da dona Solange. Mais uma pergunta da polícia. Por qual motivo a empresa Pay Brokers, Cobrança e Serviços em Tecnologia, remeteu para Solange as quantias de R$ 73.700 em 11 transações? Então... 11 vezes 73.700 mil. A Deolane respondeu, tá quase, né, R$1 milhão, né, gente? Então, 73 mil vezes 10 já dá 730 mil reais. 70 mil vezes 10 já dá 700 mil. Então, daí quase 800 mil reais. A Deolane disse que não sabe informar, mas que a Solange pode explicar, a mãe dela pode explicar. Porém, e que a mãe dela também realiza trabalhos de publicidade, também realiza trabalhos como influenciadora digital. A polícia pergunta, de quem foi adquirido o veículo? E a Deolane responde, comprou o referido veículo da pessoa Darwin, da empresa Esporte da Sorte. Aí que começa a entrar na Bet, né? Qual a relação, mais uma pergunta da polícia, qual a relação da interrogada com Giliardi Vidal dos Santos? Por qual motivo ele remeteu... Não, perdão. Novamente. Qual a relação da interrogada com Giliardi Vidal dos Santos? Por qual motivo remeteu para ele, enviou para ele, um valor total de 250 mil reais? E por qual motivo o Kaique, que é filho da Deolane, remeteu
68 mil reais. Qual a origem desse dinheiro e o que justificou essas transferências de recursos? E a Deolane responde: Giliardi é filho por afinidade, filho socioafetivo da interroganda, que a transferência, ou no caso, que a Deolane considera o Giliardi como um filho, tá? E que a transferência de 250 mil reais deve ter sido, ela não se recorda, deve ter sido por presente ou pagamento de contas do filho, que não sabe informar o motivo da movimentação de 68 mil reais referente a Kaique e que acredita que esse dinheiro do filho seja referente aos trabalhos de publicidade. Estão colocando todas as informações como trabalho de publicidade. Porém, ninguém fecha publicidade em rede social, nem o influenciador fecha trabalho em rede social se não tiver tudo acertado no fio do bigode, se não tiver contrato. Então, a Deolane, se essas informações forem verídicas, ela vai conseguir provar lá a veracidade dessas questões, porque com certeza há contratos envolvidos. Mas só dizer assim, é de publicidade, então de que publicidade? De que empresa? De que contrato? Tem que explicar.